Blade Runner foi um filme sobre o universo cyberpunk envolvendo a dinâmica entre humanos versus máquinas, precisamente abrangendo a questão dos androides. Mas afinal, quem são esses androides? Por que eles foram caçados? O que eles queriam? Por que eles foram criados? O que fez com que eles se voltassem contra o seu criador? Hoje a gente entra um pouco nesse universo cyberpunk para entender melhor o que são esses robôs, ciborgues e androides. E também a gente continua essa dinâmica de humanos versus máquinas que apareceu em Matrix e também em tantos outros filmes. Então, se você gosta desse tipo de filme, fica aí que logo após a vinheta a gente vai falar mais sobre isso. Pois é, gente, hoje eu trago pra vocês um filme que pode ser considerado um clássico do universo cyberpunk, mas atenção, se você não gosta de spoilers, eu já vou te falando que esse vídeo tem muito spoiler do filme. Então, se você não quer saber nada desse filme de antemão, de qualquer acontecimento, eu já te aconselho a não continuar vendo esse vídeo. Deixa pra você assistir esse vídeo depois que você assistiu o filme, mas se você não liga e tá curioso, então fica aí que a gente já vai começar a falar sobre isso então. Dito isso, bora lá falar então de Blade Runner, lançado em 1982. Olha só, embora ele tenha ido mal nas bilheterias, algum tempo depois o filme foi distribuído nas famosas fitas VHS dos videocassetes da época. E isso fez com que ele ganhasse mais espaço. Eu sei que tem várias versões desse filme, se não me engano, tem umas 7 versões diferentes com cortes diferentes. E para fazer esse vídeo aqui para vocês, eu assisti a versão final sem cortes do diretor. E o que eu posso dizer é que Blade Runner é um filme que foi dirigido por Ridley Scott, que também produziu outros filmes fantásticos como Alien, Alien Covenant, Prometheus, 1492, A Conquista do Paraíso e O Gladiador. O roteiro de Blade Runner foi escrito por Hampton Fancher e David Peoples, e é vagamente baseado no romance Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. Então, o filme não segue muito de perto a obra, e pelo que eu vi de pesquisas que eu fiz nos bastidores, o autor do livro mesmo só soube que seu livro seria inspiração do filme quando as imagens já estavam bem adiantadas. Então não dá para esperar que o filme retrate muito de perto o livro. A temática de fundo do filme é uma temática que já apareceu em muitos filmes excelentes. Ele abrange a velha dinâmica humanos versus máquinas, só que no contexto de humanos e androides. Ou seja, a gente não vai falar de robô e nem de ciborgue, mas de android. Mas aí qual que seria a diferença entre esses três termos aí? Olha só, robô é uma palavra genérica usada para descrever qualquer dispositivo pré-programado para realizar uma tarefa. E tem até algumas vezes que eles são capazes de tomar decisões de maneira um pouco autônoma, embora com muitas limitações. Um exemplo fácil para isso é o robozinho de limpeza que você já deve ter visto por aí. Mas eu vou te dar 2 exemplos que você vai gostar bem mais. Lembra lá do C-3PO e do R2-D2 dos filmes de Star Wars? Pois é, gente, esses dois aí são robôs. Já os androids, eles têm aparência humanoide, e embora a grande parte deles tenha uma estrutura metálica internamente, como os Exterminadores do Futuro têm, todos eles têm um aspecto humano, com tecidos que muitos se assemelham ao tecido humano. Em alguns casos de filmes em específico, a história até reproduz androides com tecidos quase humanos. No caso de Blade Runner mesmo, os androides sangram, eles têm ossos típicos de humanos, afinal de contas eles foram concebidos para serem idênticos aos humanos. Já os ciborgues, que são a terceira categoria que a gente citou aí, são um misto da ideia de humanos e robôs. E aqui a gente tem os chamados humanos aprimorados, humanos com partes robóticas, cujo objetivo normalmente é fornecer mais força e agilidade ou sentidos mais aguçados. Esse conceito aparece nos filmes de Robocop e é muito explorado na trilogia Spawn, de William Gibson, cujo primeiro livro é o clássico romance Neuromancer. E quando o assunto é humano versus máquinas, a dinâmica que já apareceu em muitas obras cinematográficas envolve 3 momentos diferentes. No primeiro momento, a gente vê as máquinas sendo construídas para servir os humanos, ou seja, elas são criadas para serem exploradas. A vontade dos humanos de abrir mão de tarefas que eles consideram ruins é que vai levar à criação das máquinas, que devem assumir essas funções, digamos, inferiores, braçais, não dignas, cansativas e afins. Depois que essa situação se consolida, a gente evolui para um segundo momento, e nesse momento as máquinas já estão evoluídas, então elas se tornam conscientes e não aceitam mais a exploração. Esse segundo momento é marcado então pela autoconscientização das máquinas, que começam a desejar respeito e direitos como os humanos têm, dentre eles o direito de viver e de existir. E já no terceiro momento, se as máquinas não conseguem esses direitos reconhecidos, se elas seguem sendo tratadas
tratadas como coisas exploradas, elas partem para a luta. E nesse momento de luta é que, em geral, a gente vê o processo de dominação dos humanos pela máquina acontecendo. Cansadas, elas resolvem dominar para poderem existir. E em Blade Runner, a gente vê a história de um grupo de androides que atua nesse segundo momento da dinâmica entre humanos e máquinas. No filme, os androides foram chamados de replicantes e foram definidos como um ser virtualmente idêntico ao homem, conhecido como replicante. Olha só que interessante, gente. Virtualmente idêntico. E a encarregada de desenvolver esses replicantes virtualmente idênticos ao ser humano é a Tyrell Corporation. E ela atua construindo replicantes cada vez mais eficientes. Tanto que a última geração de replicantes são os chamados Nexus 6, que são superiores em força e agilidade e, no mínimo, olha que interessante, no mínimo, tão inteligentes quanto os engenheiros genéticos que os criaram. Então olha que interessante isso. Virtualmente semelhantes e até certo ponto já são superiores, né? Olha aí o ser humano dando o primeiro tiro no pé. Esse erro, por assim dizer, é a base de fundo dos filmes do Exterminador do Futuro. Criar máquinas capazes de superar a gente. E é aí que reside o calcanhar de Aquiles que anima boa parte das discussões cyberpunk. A criação de uma máquina capaz de superar e dominar os humanos. Um outro contraponto para esse erro seria dizer que o verdadeiro erro não seria criar as máquinas inteligentes, mas não reconhecer a elas uma certa humanidade, por assim dizer, a partir do momento que elas se tornam autoconscientes. E em Blade Runner, a temática não é muito diferente disso. Segundo a introdução do filme, os replicantes eram usados fora da Terra como escravos numa arriscada exploração e colonização de outros planetas. Então eles foram projetados para imitar os humanos em todos os aspectos, menos o emotivo. Mas olha que interessante, é possível que após alguns anos, eles venham a desenvolver suas próprias reações emocionais, como ódio, amor, medo, raiva e até inveja. Olha só que interessante isso. As máquinas criando consciência e desenvolvendo emoções. Já que esses replicantes são tão perfeitos, foi colocado neles um sistema de segurança, que é uma vida útil de 4 anos. Então, aqui a gente já tem a temática do filme. Androides quase humanos com data de vida útil. Mas aí você vai pensar, o que fez com que esses replicantes fossem finalmente caçados, né? Segundo a introdução do filme, após um motim sangrento de uma equipe de combate Nexus 6 em uma colônia, os replicantes foram declarados ilegais na Terra e a punição combinada a eles foi a morte. Esquadrões especiais da polícia, conhecidos como unidades caçadoras de androides, tinham ordens para atirar para matar quando detectassem qualquer replicante transgressor. E isso não era chamado de execução, e sim de retirada, ou no filme novo aí no 2049 é chamado de aposentadoria. Então é isso, gente. Os replicantes androides virtualmente idênticos aos humanos fizeram um motim e por isso eles se tornaram ilegais na Terra. A partir daí foi aberta a temporada de caça a eles. E esse é o contexto do filme. Replicantes, imagem e semelhança dos humanos, superiores em força e agilidade e no mínimo tão inteligentes quanto os criadores. Esses replicantes do motim então voltam para a Terra. E a pergunta é, por que eles voltaram para a Terra? O que eles estão fazendo aqui? Acontece que esses 6 replicantes Nexus 6 do motim se tornaram conscientes de que estão com a data de morte programada e eles querem sobreviver. Então eles retornam para a Terra em busca do seu criador, Dr. Tyrell, na esperança de que vão conseguir estender seu prazo de vida. Acontece que para deter esses replicantes que são virtualmente idênticos, é preciso identificar eles. E como fazer isso? Como os replicantes são muito parecidos com os humanos, para descobrir os replicantes, um teste de empatia é usado com um número de perguntas focadas no tratamento de animais. Aparentemente, isso seria um indicador essencial da humanidade de alguém. Os replicantes parecem mostrar compaixão e preocupação um pelo outro e são justapostos contra personagens humanos que não têm empatia. O método chamado Voight-Kampff é uma máquina semelhante a um polígrafo usado para determinar se o indivíduo é um replicante ou não. Essa máquina mede funções corporais como respiração, medo de resposta, frequência cardíaca e movimento dos olhos em resposta a questões relacionadas com a empatia. E a gente vê o uso dessa máquina de forma bem interessante no replicante Leon, logo no início do filme, quando o policial chamado Holden submete ele ao teste. E algumas falas dessa cena, gente, são muito interessantes para mostrar esse teste em funcionamento. A gente vê o Holden dizendo a Leon o seguinte: você está no deserto, caminhando na areia, quando de repente olha para baixo e vê um jabuti rastejando em sua direção. O Leon questiona: jabuti? O que é isso? E Holden responde: sabe o que é uma tartaruga? E Leon responde: é claro. E Holden diz: é a mesma coisa. E aí algo curioso acontece. O Leon diz: nunca vi uma tartaruga, mas sei o que quer dizer. Olha que engraçado, gente. Como é que ele sabe o que é se ele nunca viu? Só por aí já fica meio suspeito. Mas o Leon, mesmo não sabendo que animal é esse, ele já se ligou que o teste envolve
envolve um animal vindo em sua direção. E aí o teste vai ficando mais interessante. O Holden diz: você se abaixa e o vira de barriga para cima. E a gente vê que o leão vai ficando um pouco nervoso com essa fala. Inventa essas perguntas, Sr. Holden, ou elas vêm prontas? O fato é que o leão, mesmo não sabendo que animal é esse, ele já entendeu se tratar de um animal e não tá achando a menor graça em se imaginar sacaneando o pobre do jabuti. Mas o Holden continua. O jabuti fica de costas, a barriga queimando no sol quente, balançando as pernas, tentando se virar, mas não consegue. Não sem sua ajuda. Mas você não vai ajudá-lo. E nessa hora a face de leão parece tomada de um certo pavor de imaginar esse animal, que ele não sabe qual é e que está sofrendo dessa forma. E quando ele ouve que ele não vai ajudar, aí ele demonstra a revolta da cena toda, respondendo até com uma certa violência. O que quer dizer com isso? E o Holden retruca que não vai ajudá-lo. Por que não, Leon? Holden colocou o leão numa situação em que ele, Leon, colocou o animal em sofrimento e não vai fazer nada para impedir que o animal morra queimado ao sol. E isso não seria algo típico de um humano fazer? Quantos humanos não caçam animais por mero prazer de ver o animal morrer? Porém, como o leão não é humano, ele não entende isso. E fica meio escancarado que ele é mesmo um replicante. E eu acho que ele meio que percebe que foi desmascarado porque ele fica sem resposta. Ele sabe que está num teste, ele quer passar no teste, mas ele não tem uma explicação para ter judiado o pobre do animal daquele jeito e muito menos para não ajudar o animal a sobreviver. E aí quando o Holden pergunta sobre a mãe dele, ele atira no Holden. Então o teste que discerne humanos de replicantes é esse. E o curioso que eu acho desse teste é que os replicantes parecem ter mais humanidade do que os próprios humanos. Afinal, não tem prazer nenhum de fazer os animais sofrerem. E a empatia entre os replicantes parece mesmo ser superior à empatia entre os humanos. Mas continuando o filme, o ex-policial e caçador de androides Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, é detido pelo policial Gaff, interpretado por Edward James Olmos, e levado ao seu antigo supervisor Brian, interpretado por M. Emmett Walsh. A princípio, Deckard não quer se envolver na investigação, mas Brian diz a ele: pare bem aí, você conhece a situação, amigo. Se não é tira, é gentinha. E devido a essa fala de Brian, Deckard volta e diz: não tem escolha, certo? E Brian responde: não tem, amigo. Eu achei essa cena um pouco estranha porque o Deckard aceitou muito rápido. O que seria esse negócio de gentinha que ele falou, né? Será que ele seria caçado se ele se recusasse? Será que o Deckard teria o direito de recusar isso? Será que ele também não seria um replicante? Bom, o fato é que o filme continua e a gente vê Bryant contando a Deckard que 6 replicantes Nexus 6 vieram à Terra ilegalmente e tentaram invadir a Tyrell Corporation. 2 deles fritaram e os outros 4 conseguiram fugir. Os 4 replicantes que fugiram são Leon, interpretado por Brian James, e ele é encarregado de munição nas corridas intergalácticas, conseguindo carregar 180 quilos de armas nucleares numa única noite. Foi ele quem atirou no policial Holden após a pergunta sobre a sua mãe no teste Voight-Kampff. Outro replicante é Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer. Ele é um replicante de combate e que me parece ser o líder do bando. Outra replicante desaparecida é Zora, interpretada por Joanna Cassidy. Ela é treinada por um esquadrão extraterrestre homicida e que me pareceu ser o par romântico de Leon. E a quarta replicante em fuga é Pris, interpretada por Daryl Hannah. Ela é definida como modelo básico de prazer e tem padrão dos clubes militares nas colônias extraterrestres. O Deckard, então, é direcionado a caçar e retirar esses 4 replicantes de circulação. Isto posto, Deckard começa a sua investigação lá na Tyrell Corporation. Lá ele conhece o Eldon Tyrell, interpretado por Joey Turkel. Tyrell tem uma assistente chamada Rachel e exige de Deckard uma demonstração do método Voight-Kampff. Acontece que a Rachel é uma replicante Nexus 6, porém ela não sabe disso. E nessa hora a gente vê o teste sendo aplicado por Deckard. O Deckard geralmente leva de 20 a 30 perguntas cruzadas para distinguir um replicante, mas para revelar a Rachel, ele leva mais de 100 perguntas. Rachel é uma replicante experimental que acredita ser humano. Ela é uma nova experiência do Dr. Tyrell, por assim dizer, pois a ela foram dadas falsas memórias no intuito de fornecer uma almofada emocional. E por ter memórias, ela pensa que viveu uma infância e que, portanto, ela é humana. Embora com alguma desconfiança, ela tem quase certeza que é humana. Então, como ela não sabe que ela é replicante, um teste mais extenso é necessário para determinar se ela de fato é ou não é uma replicante. Enquanto o Deckard faz esse teste com ela, os replicantes Roy e Leon descobrem que J.F. Sebastian, interpretado por William Sanderson, é um talentoso designer gráfico que trabalha em estreita colaboração com a Tyrell Corporation. A gente vê que a Rachel visita o Deckard em seu apartamento depois do teste para provar que ela é humana
já que ficou no ar, né, que ela era uma replicante, mas o Deckard revela que as suas memórias são implantes da sobrinha de Tyrell e Rachel vai embora chorando. Enquanto isso, a replicante Pris localiza Sebastian e manipula ele para ganhar sua confiança. No quarto de hotel de Leon, Deckard encontra uma foto de Zora e uma escama de cobra sintética que leva ele a um clube de strip onde Zora trabalha. O Deckard faz contato com ela, que percebe quem ele é. E depois de uma luta entre os dois, ela foge, mas na perseguição o Deckard acaba matando ela. Na sequência, o Bryant aparece e diz que ainda faltam 4 a serem retirados, o que Deckard diz que são apenas 3. E aí Bryant retruca que são 4, informando o Deckard que ele também precisa retirar a Rachel, desapareceu da Tyrell Corporation. O Bryant vai embora e o Deckard vê a Rachel entre a multidão. Mas antes que ele consiga chegar até ela, ele é atacado por Leon e tá prestes a morrer quando Rachel salva ele, matando o Leon, usando a pistola que o Deckard deixou cair durante a briga com o replicante. Os dois retornam até o apartamento de Deckard e depois de uma discussão acontece um envolvimento amoroso entre os dois. Na sequência do filme, o Roy encontra Pris na casa de Sebastian e conta que os outros dois estão mortos. Como Sebastian sofre de envelhecimento precoce, de uma chamada síndrome de Matusalém, ele parece entender um pouco melhor o desespero desses replicantes de querer viver. E percebendo isso, Pris e Roy aproveitam para manipular ele emocionalmente, dizendo: "Precisamos de você, Sebastian. É o nosso melhor e único amigo. Estamos muito felizes por ter nos encontrado. Acho que não há outro ser humano no mundo que teria nos ajudado." Pela cena a gente vê que o Sebastian fica muito emocionado e ele se convence de levar o Roy até o Tyrell. Após vários questionamentos de Roy, Tyrell diz que é impossível estender sua vida. E o Roy demonstra uma consciência de vida ao confessar que tem feito coisas questionáveis. Já Tyrell prefere ressaltar as coisas extraordinárias que ele fez no curto período que viveu. O curioso pra mim dessa cena é ver o androide parecendo mais humano do que o humano que criou ele. Enquanto o Roy parece pensativo sobre as coisas erradas que fez, o Tyrell parece focar nas coisas extraordinárias, como se o mal feito do mundo ficasse justificado pelas boas ações. O Roy então mata o seu criador e parte em direção a Sebastian. Em seguida a gente vê ele descendo o elevador sozinho, ficando meio implícito que ele também matou o Sebastian. Enquanto isso, no apartamento de Sebastian, o Deckard é emboscado por Pris, mas ele consegue matar ela. O Roy retorna e se dá conta que o momento da sua própria morte chegou. Então ele persegue Deckard através do edifício inteiro e a disputa dos dois termina em cima do telhado. Quando o Deckard está prestes a cair, Roy o salva. E o que eu acho engraçado dessa cena é a personalidade de Roy. Roy não pode salvar-se da morte, mas entende tudo o que se passa com o Deckard naqueles últimos instantes pendurado entre os prédios. Então o Roy resgata o Deckard, eu acredito, como ele gostaria de ser resgatado. O Roy queria viver mais e no final era uma máquina humanizada com sentimentos, com consciência das coisas erradas que fez e queria ter vivido mais, mas não pôde. Ainda assim, seria mais fácil para ele deixar o Deckard morrer, já que foi o Deckard que matou seus 3 companheiros. Mas mesmo assim, ele salva o Deckard, dando para o Deckard o presente que ele não pôde receber de Tyrell. E essa cena do filme nos levanta de novo a questão de Deckard ser humano ou replicante. Afinal de contas, o teste usado para separar replicantes de humanos leva em consideração a compaixão e a preocupação de um replicante pelo outro. Será que o Roy salvou o Deckard porque ele também era um replicante? E a questão é que após a morte de Roy, o Gaff chega e grita para Deckard: "Que pena que ela não viverá, mas quem vive?" E após isso, o Deckard retorna ao seu apartamento, encontra a porta entreaberta, mas Rachel está segura dormindo em sua cama. Quando eles saem, o Deckard percebe um pequeno origami de unicórnio feito em papel no chão. A gente vai lembrar em várias cenas do filme, a gente vê o Gaff fazendo esses origamis. Uma delas acontece inclusive quando o Deckard é levado para falar com o Bryant. E aquele origami ali me fez pensar que o Gaff esteve no apartamento do Deckard e sabe que a Rachel estava lá dentro, até porque a porta estava entreaberta. E aí fico pensando, por qual motivo o Gaff não teria feito nada com ela? Será que ele deu uma chance pro Deckard? E na sequência disso, a gente vê o Deckard e a Rachel saindo rapidamente do bloco de apartamentos e o filme termina desse jeito, gente. E esse término deixa um monte de dúvidas no ar. Talvez a principal das dúvidas seja: Deckard era humano ou ele seria um replicante? Em vários trechos do filme a gente vê algumas falas sugestivas de que ele pudesse mesmo ser um replicante. Inclusive ele tem um sonho dele com o unicórnio que levanta muito essa questão. E mais, o que foi feito com Rachel?
Pra onde eles foram? O Deckard fugiu com ela ou apenas salvou ela? E aqui eu vou te dar uma explicação um pouco rápida para isso. Houve uma divergência entre os criadores de Blade Runner sobre Deckard ser ou não ser um replicante. Essa divergência foi solucionada de vez em Blade Runner 2049, que é o filme em continuação a esse. E para não alongar demais aqui, em outro vídeo eu vou aprofundar mais essa divergência. Mas pelo momento ficou retratado na história de Blade Runner que Deckard seja mesmo um replicante. Mas para falar disso com mais profundidade, eu tenho que primeiro falar das outras obras do universo Blade Runner, porque só aí eu vou poder voltar nessa questão com mais propriedade. Por esse momento eu vou apontar para você uma das últimas falas do filme em que Gaff diz a Deckard: fez um trabalho digno de um homem, senhor. E nesse fechamento a gente vê que Deckard era mesmo replicante que caçava replicantes. Mas será que ele sabia disso? Bom, fiquem tranquilos que a gente vai ter muito vídeo sobre Blade Runner ainda, até porque não dá pra falar tudo num vídeo só. Porque além desse filme de 82, que ainda tem mais coisa pra falar, a gente tem Blade Runner de 2049, tem a série Blade Runner Black Lotus, e vem aí uma nova série Blade Runner que tá sendo produzida pela Amazon Prime. Então isso aqui é outro Matrix, não dá pra esgotar nem em vários vídeos. Então imaginem um só. Mas eu vou fazer o seguinte, pra te ajudar a acompanhar esse universo que eu vou abranger aqui, eu vou criar uma playlist. E esse vai ser o primeiro vídeo da playlist. Então no próximo vídeo, a gente continua nessa linha pra analisar essa questão do Deckard como replicante e também sobre os fatos que sucederam esse primeiro filme. Por hoje eu vou encerrando por aqui, mas como você já percebeu, esse vídeo vai ter continuação. Então é aquela hora que eu te lembro de se inscrever e já ativar as notificações para não perder os vídeos que eu vou fazer em continuação a esse, hein? E se você gostou desse vídeo, já aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos e ainda comentar aí embaixo o que você achou disso tudo que eu falei aqui hoje, hein? No mais, só tenho a agradecer pela sua audiência até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.